Não é o que conquistamos ou dominamos que vai ficar. Isso se esbaterá com o tempo, como vai acontecer ou aconteceu já a outros impérios, por maiores que fossem ou sejam. Mas o que é dádiva, o que, por exemplo, os portugueses trouxeram com os descobrimentos, dando ao mundo novos mundos, novas gentes, novos mares e novos céus, isso ficará. João, o nono houve Angular de mandar. Os descobrimentos é uma dádiva para Portugal, é um desígnio português? Temos separado as coisas. Uma é o progresso do entendimento da viagem, da construção de barcos, da viagem para sítios longínquos. Isto é uma invenção notável. Outra coisa depois é a ocupação, que são coisas completamente diferentes. A dádiva para o mundo eu entendo-a mais na capacidade de navegação. O não é uma ideia magnífica. O cinema não quer só as coisas, são ideias. E o Oliveira tem uma ideia notável que é o non, que ele utiliza com o português arcaico. Não tem princípio nem fim, uma serpente de rabo na boca, é terrível. E ele fez um filme sobre as derrotas. Os portugueses são incapazes, são mais gloriosos na derrota do que na vitória. Depois tem esta saga enorme, que vai ao limite às vezes do naif, do ingênuo, do kitsch. Esta cena que estamos a ver, da Ilha dos Amores, é o canto nono dos Lusíadas, é uma espécie os homens também têm sexo e também têm desejos e não sei o quê, e numa viagem terrível, terrível memória, de meses e meses, pronto, há uma ilha imaginária onde os desejos carnais são satisfeitos. Em relação ao que sucede a seguir, é uma história de ocupação. A história numa mão a espada, na outra a pena. Ou seja, uma ideia de civilização, mas que esconde bastante também a ocupação e a exploração do outro. Deixando para trás a côncava funda da casa do fumo, cheguei perto do sonho flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorre o gengibre, o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Queria mostrar um grande livro de viagens. Fernando Mendes Pinto é um caso sui generis, mais do que um aventureiro, é um grande escritor. O sonho dele é enriquecer, é ter dinheiro. Acontecem milhares de peripécias, umas que ele viveu, mas ele é sobretudo um personagem coletivo. Ele não esteve em aqueles sítios todos que diz que esteve, mas os portugueses estiveram. É um livro extraordinário de aventuras, de acontecimentos, de peripécias, e é muito bem escrito, ou seja, é um tratado da língua portuguesa. E isso foi que me apaixonou. Coisa igual nunca vi, louvado seja Deus. Espero eu que esta grandeza não seja a arte do demónio.
罪孽深重的蛮邦 Não haverá mulheres por aqui? 已经无法到达水至甜美，空气 Há uma profunda religiosidade no discurso do Fernando Mendes Pinto, que é a ideia do mal e do 和谐 pecado. 有序的极乐世界。你们不下地狱，谁下地狱？只有你们的上帝才能拯救你们。 Sempre que há uma descoberta de um tesouro, um enriquecimento, quer por roubos, por saques ou por descobertas, normalmente há um castigo a seguir. Cada ação tem uma paga, cada pecado um castigo. Fernando Mendes Pinto nunca foi reconhecido em vida, nunca, porque não era o Camões. O Camões é que era. O Camões era a epopeia, a grandeza dos portugueses, elevado ao limite aos deuses. Ali não, é terra, são seres humanos. E por mais fábula e deslumbramento que ele tivesse sobre as coisas que encontrava, havia um lado humano ali sempre presente. Caminhámos dias e meses sem saber o sentido, por terras pequenas e por terras grandes no interior do Ranochin. Primeiro como pedintes, depois tomados por ladrões. Fomos capturados e entregues a uma guarda que agora nos leva para o auditório de gente estrangeira no Grande Tribunal de Pequim. Um grande compositor português chamado Fausto fez um disco magnífico chamado Por Este Rio Acima, cujos textos, o texto é tirado diretamente de passagens da peregrinação do Fernando Mendes Pinto. Transformei aquilo em polifonias. Para que te louvem com sono quieto, abranda, Senhor, a pena dos mortos. Para que te louvem com sono quieto. É um coro que anuncia o que se passou ou o que se vai passar. E sempre com distância que permite que as pessoas não se identifiquem. É uma epopeia, é um filme de aventuras, não é um filme de identificação. 好梦留人睡，明月楼高休独倚。 O Fernando Mendes Pinto é um enorme humanista. É uma pessoa que reconhece o diferente como uma coisa para respeitar. 这是北宋名臣范仲淹的词。这首歌值得我们再多喝一点。来，斟酒。É poema muito antigo e diz que vai servir mais vinho. Reconhece a delicadeza dos chineses, dos seus tribunais, as famílias que o recebe, que é recebido quase como um príncipe estranho e que é aceite. Por isso é que o livro, este grande livro do Fernando Mendes Pinto, durante os 48 anos de fascismo, é um livro quase desprezado. Não existe. Não existe na memória dos portugueses, não existe em lado nenhum. Vinhais em boa hora. Vinhais em boa hora. E seja em tão boa hora a vossa entrada nesta minha casa. Como a da rainha. A visão do Fernando Mendes Pinto não era aceitável para Portugal. Numa altura, sobretudo, que havia colónias em que as pessoas achavam que estavam a tratar muito bem o outro quando os tornavam escravos e tornavam trabalhadores para si. É a ganância que manda no mundo. É a ganância que hoje está no poder, é a ganância, é explorar o outro, enriquecer à custa do outro. Transformou uma coisa que era a primeira globalização do mundo numa coisa de exploração do mundo. Que na Índia os vossos vos recebam como o antigo rei Salomão recebeu a rainha de Sabá na casa admirável de sua grandeza.